Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Oséias, no capítulo 10, o versículo 12. Está escrito assim: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Estamos diante de uma palavra em que Deus levantou o profeta Oséias para falar com o seu povo de Israel e confrontá-lo no seu estado de desobediência, idolatria, imoralidade e tantas coisas e prostituições que este povo estava vivenciando longe da presença de Deus, confiando que, por serem chamados de povo de Deus, tudo estava certo e tudo era livre. E não é assim. Deus é santo, ele é justo, ele é poderoso, mas ele tem as suas exigências para estar debaixo do seu poder e desfrutar da sua misericórdia, graça e amor. É preciso dar atenção à sua palavra e viver em obediência e procurar ter uma vida dedicada em fazer a vontade do Senhor. Como o povo de Israel estava numa condição triste e lamentável, Deus usou a vida e o casamento do profeta Oséias para representar o que era que estava acontecendo com a nação de Israel, o povo a quem Deus havia escolhido para ser o seu povo peculiar, o seu particular tesouro, que foi adquirido pelo Senhor. Então nós olhamos e observamos, às vezes fica a pensar, a pessoa que é escolhido por Deus, que tem promessas de Deus, que Deus se manifesta na vida, por que é que estas pessoas não permanecem firmados em Deus e vão se colocar em condições tristes, lamentáveis, de abandono, de desprezo para com o Senhor, não crendo nas promessas de Deus que estão de pé e vão enveredar por um caminho tortuoso, por um caminho difícil e perigoso, ou seja, a prática da idolatria, do engano, e com tudo isto eles estão saindo da área de proteção e livramento que Deus tem estabelecido para o seu povo. Mas a palavra de Deus, ela é clara em afirmar: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Deus não tem nenhum comprometimento de continuar com o povo que decididamente lhe virou as costas. Embora sendo um Deus de amor, de misericórdia e de graça, quando as pessoas rejeitam o trabalhar de Deus na vida, eles enveredam por um caminho, muitas das vezes, sem volta. Não é o propósito de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o ímpio pereça na sua impiedade, ou que o justo deixe de praticar a justiça e passe a praticar a iniquidade e venha morrer nesta condição, porque não será levado em conta a justiça que praticou, mas na iniquidade em que morreu, ele será julgado e sentenciado pelo Senhor. Então aqui nós vemos a seriedade deste assunto, porque não se pode viver de qualquer maneira, mesmo porque a vida, ela não está em poder das nossas mãos. Nós não sabemos até onde vamos chegar. Quantas horas, dias, minutos, semanas ou meses, ou até anos, nós temos pela frente. Nós não sabemos. Isso não nos é revelado. Então, por que é que vamos nos arriscar a desacreditar da promessa de Deus, dar as costas para o Senhor e viver envolvido em pecados, iniquidades, corrupção, idolatria, imoralidade,
todas estas coisas que são próprias de quem vive escravizado e dominado pelo poder do pecado. Mas uma vez que é um povo escolhido, chamado e separado por Deus, deveria viver melhor, deveria ter responsabilidade, deveria ter temor de Deus. No entanto, o que Oséias nos traz nesta oportunidade é totalmente o contrário. E então não tinha outra maneira de Deus falar com aquele povo a não ser numa história real na vida de Oséias. Não foi fácil para ele enfrentar aquele casamento, mas ele estava na direção de Deus. Aquilo era uma lição que Deus estava dando ao seu povo de Israel. Então, observe aqui, o Senhor disse a Oséias o seguinte, que ele fosse e tomasse uma mulher de prostituição e que tivesse filhos com ela. E ele então foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu ao menos 3 filhos. O primeiro colocou o nome de Jisreel. Quando Deus disse que os nomes eles eram significativos, traziam uma mensagem profética, uma mensagem de juízo, e o primeiro Jisreel, o Senhor disse que daqui a pouco visitarei o sangue de Jisreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel. O arco é instrumento para a peleja, para a batalha, para a vitória. Mas Deus disse que iria quebrar este arco. Veja em que maus lençóis aquele povo entrou. Que dificuldade! Eles criaram por si mesmo, por se afastarem e darem as costas para Deus. E ele tornou, esta mulher tornou a conceber e deu à luz um segundo filho, que chamou o nome de, uma filha, chamou o nome de Lohuama. E o que é que significa este nome? O Senhor dizendo, não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Tudo que Deus tinha dado a eles, por esta atitude deles, o Senhor disse que tiraria deles. Eles ficariam sem. Passou ao tempo e o Senhor disse que da casa de Judá ele iria se compadecer e salvar aqueles que estivessem vivendo de acordo com seu propósito e a sua vontade. Mas esta mulher teve uma terceira filha, um terceiro filho, que era também uma filha, que era o nome de Lo-Ami. E o que significa Lo-Ami? Não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então confirma aquilo que disse a princípio. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o deixardes, ele também vos deixará. E Israel chegou às últimas consequências, arriscando a própria vida e o futuro garantido pela promessa de Deus, mas que pelo comportamento com que eles estavam vivendo, eles colocaram tudo a perder. Então nem Deus entraria com juízo, Deus não usaria mais de misericórdia com aquele povo, e Deus não se identificaria como sendo Deus daquele povo, e que aquele seria o seu povo. Então seria um rompimento severo de Deus para com aquele povo. E acontece que, passado alguns dias, esta mulher deixa o Oséias e vai se juntar com outro homem e vai viver as suas práticas que ela vivia antes numa vida de prostituição. E veja o que é que Deus diz a Oséias: vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E ele foi exatamente e fez como o Senhor mandou, revelando o seu amor para com aquela mulher que tinha lhe feito muita vergonha, muito desprezo, isso significando
o que era que o povo de Israel estava fazendo perante Deus, trazendo-lhe transtorno, envergonhando o nome do Senhor e vivendo de maneira irresponsável. Então, é o que diz aqui, que eles, então, estavam sendo destruídos porque lhe faltou o conhecimento. Eles fecharam as oportunidades de serem instruídos e receberem o conhecimento experimental de Deus na própria vida, e por conta disso, eles, tendo rejeitado o conhecimento, não se deixaram ensinar. Então o Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Deus colocou à disposição, mas eles não fizeram caso. E o que foi que Deus disse? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, estavam alimentando-se do pecado do povo e a maldade com o desejo ardente. Então, que situação triste, lamentável e vergonhosa foi esta do povo de Israel. Estavam sendo dominados pelo espírito de prostituição, pelo espírito de luxúria, pela vaidade, mas pela ignorância espiritual, porque rejeitaram da parte de Deus o conhecimento. E o chamado foi para que eles pudessem voltar-se para o Senhor a fim de conhecê-lo. O convite é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, mesmo assim, Deus ainda não abriu mão da sua misericórdia para procurar, através daquela vida tão turbulenta que o profeta estava vivendo com aquela mulher de prostituições, mas assim era o tratamento que Deus estava trazendo, a simbologia, como ele estava se sentindo com o seu povo. Alguém traído, porque deixaram o Deus eterno, verdadeiro e soberano e foram a outros deuses e se curvaram a idolatrias. Mas aqui, quando chegamos neste capítulo que li, o Senhor usa o profeta para chamar aquele povo para uma tomada de posição, uma decisão. Eles deveriam assumir uma responsabilidade. Então, o chamado é: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Este chamado estava contrastando-se com a maneira com que eles estavam vivendo. Eles não estavam semeando em justiça, eles não estavam ceifando segundo a misericórdia, eles não estavam lavrando o campo no intuito de buscar ao Senhor. Pelo contrário, eles estavam andando totalmente de maneira diferente do que Deus pedia da parte deles. O Senhor disse que eles tinham lavrado impiedade e estavam cegando perversidade. E o fruto da mentira era que estava alimentando aquele povo. Então, na multidão dos seus valentes. Então, o Senhor disse que levantaria entre eles um grande tumulto e as suas fortalezas, elas seriam destruídas. E assim, então, eles poderiam serem despertados e tocados pelo Senhor, para que pudesse, então, fazer o quê? Olhar para Deus e voltar-se para Ele. Então, esse texto é um chamado urgente que Deus fez através do profeta Oséias para o povo de Israel, um chamado urgente para o arrependimento e a renovação
espiritual, que eles parassem por um momento, avaliassem a condição em que eles estavam, o caminho em que eles estavam andando e o que Deus esperava da parte deles, e que eles pudessem arrepender-se de terem agido mal e de terem enveredado pelo caminho da idolatria, da prostituição, do engano, da luxúria e tantas coisas que não condiz com a vontade de Deus. Então o texto chama para este momento. O povo de Israel estava vivendo de que forma? Longe de Deus, distantes da presença do Senhor. E a palavra nos afirma que nós devemos andar próximo ao nosso Deus. Ele, quando nos encontrou, ele nos encontrou longe e nos trouxe para perto. Agora, este povo que estava perto deixou ao Senhor e foi para longe, andando longe da presença de Deus. E não tinha outra razão a não ser colher os frutos da desobediência e da idolatria que eles estavam praticando. Não tem como a pessoa semear uma coisa e colher outra. Não tinha como eles, semeando desobediência, idolatria, destruição e miséria, e colher justiça, amor, paz, vitória, livramento. Não. Eles iam colher aquilo que eles estavam plantando. E o que é que eles estavam plantando? Desobediência, idolatria e falta de temor diante do Senhor. O propósito de Deus, Deus nunca desejou e nem deseja a destruição das pessoas. O que Deus deseja e trabalha com esta finalidade é de trazê-la à restauração. Mas nós vemos, à luz da Bíblia, de acordo com esse texto, e nos nossos dias em que vivemos, muitas pessoas que foram alcançados, libertos e transformados pelo Senhor, tiveram experiências com Deus e, no entanto, deram as costas para o Senhor, voltaram para a prática de pecado, passaram a praticar idolatria, corrupção, prostituição, imoralidade, luxúria e voltaram a servir aos deuses diabólicos, aos demônios. E têm feito desta forma. Ao olhar, é impossível acreditar que aquela pessoa, em um tempo não muito distante, era um instrumento nas mãos de Deus, mas que agora está sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Isto prova que eles se desligaram totalmente de Deus através da sua rebelião e desobediência. Mas o que a palavra de Deus diz é: eles estão plantando hoje, mas eles vão colher de acordo com o plantio que eles estão fazendo. Eles estão plantando desobediência, rebeldia, idolatria e adoração a demônios. Eles vão colher, eles vão ter estas consequências. Mas mesmo assim, Deus, ainda na sua infinita graça, amor e misericórdia, tem se colocado em disposição para atraí-los com as cordas humanas, com as cordas de amor, revelando o seu amor para eles, para que eles possam, então, voltarem-se para o Senhor. E o conselho é este: é tempo de buscar ao Senhor, porque virá um tempo em que as pessoas quererão buscar ao Senhor e não o acharão. Por quê? A própria palavra afirma: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então isso dá-nos o entendimento de que haverá um tempo em que eles vão buscar e não vão achar. O próprio profeta Amós, ele deixou registrado aqui na sua palavra, para que possamos observar e entender como é que as coisas acontecem. No capítulo 8 e os versículos 11 e 12 de Amós está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão,
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Ora, se eles não vão encontrar a palavra do Senhor, nem tampouco o Senhor eles vão encontrar. Então, o tempo de buscar a Deus é agora. Por isso, a mensagem é tempo de buscar a Deus. Não amanhã, não depois, mas hoje, agora. Este é o momento certo e oportuno de buscar ao Senhor. E aqui está a receita da palavra de Deus para não se perder em meio ao caminho que enveredou-se na desobediência e na idolatria. Então, o desejo de Deus não é destruir, mas é restaurar, reconciliar, trazer de volta para si. E como é que se faz? Preparando o coração, porque está escrito: lavrai, ou ceifai, semeai para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Então, nós já temos observado que é preciso preparar o solo, e este solo, que no caso aqui não é a terra, mas é a nossa vida, ele é preparado com arrependimento. Deixar de semear a injustiça e passar a semear a justiça. Deixar de viver de acordo com o mundo e com a indução de Satanás e passar a viver segundo ou de acordo com a vontade de Deus. É deixar de praticar ações injustas e desagradáveis e passar a praticar ações justas. É deixar de viver no caminho da desobediência e é passar a entrar pelo caminho da obediência a Deus e a sua palavra, que está disponível para nós no dia de hoje. Então, é assim que se prepara o coração. É como o lavrar da lavoura, preparar tudo de acordo para que então aquela lavoura tenha sucesso e haja frutos para serem colhidos. E aqui diz: e ceifai segundo a misericórdia. Então, observamos aqui que quem busca a Deus com sinceridade, ele evidentemente ele vai colher da parte de Deus amor, graça e misericórdia. O Senhor compadece-se. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas há muitas pessoas que fazem de maneira premeditada, deixam ao Senhor e voltam-se à prática anterior numa vida de pecado. Então, buscar, ceifar segundo a misericórdia, é buscar a Deus com sinceridade e é desfrutar de graça, amor e misericórdia. Em quanto tempo? Buscar até, veja bem, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Então, isto mostra-nos que nós temos que começar a buscar ao Senhor e não parar em momento algum. Então, buscar ao Senhor até que Ele venha, fala da perseverança, fala da persistência, que nós não podemos desanimar, não podemos recuar, não podemos vacilar, não podemos voltar atrás. Nós estamos firmados em Deus e permaneçamos assim, nele e com ele, e seguindo adiante, dirigido pelo Espírito do Senhor. Buscá-lo até que ele venha. E quando ele vier, ele vai fazer com que chova a justiça sobre vós. A justiça de Deus. Então, o ponto central desta mensagem é muito simples. Pare de cultivar a impiedade. Pare de praticar a idolatria, a prostituição, a luxúria e toda sorte de males. Pare,
dê um basta nesta situação. Segundo, arrependa-se do caminho em que está andando. Volte-se para Deus, enquanto há tempo ainda, enquanto a oportunidade está aberta. E busque a Deus com todo fervor, com todo o intento da nossa alma. Porque é como eu disse, enquanto se pode achar. Nós não sabemos até quando vamos ter esta oportunidade. Mas enquanto se pode achar, vamos buscá-lo. Enquanto ele está perto, vamos invocá-lo. E vamos demonstrar frutos de arrependimento, de uma vida distante, em oposição à vontade de Deus, e para que possamos, então, arrependidos, voltarmos para o Senhor, porque o prazer dele é nos restaurar, nos reconciliar e nos renovar diante da sua presença. Todos nós precisamos disso. E o que aconteceu com o povo de Israel tem acontecido no meio da cristandade. Muitas pessoas que vieram e serviram a Deus, de uma hora para outra, deixaram-se enganar e voltaram para trás e estão imersos na corrupção, na mentira, no engano, na idolatria, nas prostituições, na luxúria, na ostentação, nos sacrifícios que estão oferecendo a demônios. Mas ainda assim, Deus, por graça, amor e misericórdia, está procurando um meio de tocar estes corações e despertar estas vidas para que eles pensem o erro em que eles estão andando, arrependam-se e voltem-se para Deus, confessando, porque a palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, ao alcançar da misericórdia, ele será restaurado, será renovado, será revigorado e terá a feliz oportunidade de buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. Este tempo é hoje. O amanhã nós não sabemos se permanecerá, mas hoje é o tempo, é o dia de buscar ao Senhor. Aproveite, conserte a vida com Deus. Livre-se de tudo aquilo que o está tirando da comunhão com Deus e está o colocando em pé de igualdade com o mundo, com as trevas e com o pecado. Liberte-se pelo poder do nome de Jesus, arrependa-se, volte-se para Deus e seja por ele reconciliado, renovado e restaurado para desfrutar a comunhão com Deus. Pense sobre isto. É um assunto muito sério. É tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.